Capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21, é a nossa meditação de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21, a nossa leitura para a nossa reflexão, em nome de Jesus. Lucas 12, versículo 16 a 21. Você encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos. Senhor, nós queremos dar-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje, e tão somente queremos nos dispor à condução do teu Espírito Santo, para que ele sim aplique ao nosso coração a tua vontade. Nós queremos nos render e submeter e deixar-nos ser guiados por ti, como também pedir que o Senhor toque, preparando os nossos corações, para que a tua palavra, que é semente de vida, floresça em nós, para a glória do teu nome e o nosso crescimento. Repreenda toda ação, Deus, que seja contra essa semeadura, para impedi-la de, Senhor, ser reproduzida. Mas nós declaramos sobre cada vida neste lugar e através deste veículo de comunicação da internet, esta palavra frutificando a 1000 nossos corações, como desses que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa passagem é algo muito interessante, porque o que Jesus está falando aqui para este homem, Jesus não, em nenhum momento, Jesus aqui está se opondo ou está indo em contra a alguém ser abastado, em alguém ser rico, bem-sucedido. Pelo contrário, o que Jesus está rebatendo aqui nesse momento, nessa passagem bíblica, não é a questão daquele homem ter tido uma colheita muito ampla, muito farta, muito grande, e não ter nem sequer celeiros suficientes para armazenar. Jesus não está aqui criticando nessa parábola o que aconteceu de fato. Ele está criticando a atitude do homem. E muitas das vezes nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus, ela nos leva de uma maneira em que nós somos por ela confrontados. E Deus não quer estar com Deus quer com o seu propósito de sua palavra, muitas das vezes confrontar as nossas atitudes. Deus, através dessa parábola que Jesus aqui está citando, ele estava confrontando exatamente a atitude desse homem, que já era um homem muito rico, muito abastado, e havia tido uma colheita muito ampla, muitos foram os seus grãos colhidos nessa época, e ele nem sequer havia preparado lugar para depositá-los, né? Eu imagino que esse homem, talvez como muitos empresários nos dias de hoje, talvez tenha chegado a essa riqueza, talvez com o trabalho, o sacrifício de outros, uma classe menos favorecida, talvez trabalhando de sol a sol, pagando talvez um salário mínimo, pessoas talvez vivendo, imagine você, essas pessoas, porque naquela época o trabalho no campo não era tão fácil como é hoje, ainda que precisa melhorar muito. O trabalho não era feito com maquinários como hoje em dia, o trabalho era feito manualmente. Aquelas pessoas tinham que arar a terra com o material que eles tinham para ser usado naquele tempo. Eles tinham que sair caminhando pela terra, lançando a semente. Como depois do tempo da colheita, tinham que voltar ao campo para colher os grãos, ou seja, o resultado dessa semeadura. Eu imagino que essas pessoas, certamente, eram pessoas menos favorecidas. Eram pessoas que talvez estivessem ali vivendo sob uma condição não muito confortável, não muito agradável, trabalhando em sol escaldante, talvez com uma baixa remuneração, não tendo uma casa decente com o devido conforto para que ela pudesse desfrutar do fruto do seu trabalho.
nada muito diferente do que uma realidade que ainda se vive hoje num país tão avançado como o nosso. Talvez não seja o caso daqui, mas existam talvez ainda muitos lugares. Se você for até mesmo para o interior do nosso país, você vai ver que talvez ainda existam muitas pessoas que estão trabalhando, e trabalhando árduo e duro, e com uma remuneração inadequada. Muitas das vezes estão sendo explorados. Talvez essas pessoas que estavam trabalhando para esse homem nem sequer tinham uma casa decente para morar. Talvez não tinham as condições básicas de higiene. Talvez não tinham ali as condições básicas para o anseio, o conforto e o desfrutar de suas famílias. Uma vida talvez muito difícil. Enquanto que, em contrapartida, aquele homem que já era rico estava enriquecendo cada vez mais. E chegou a tal ponto em que a colheita foi tão ampla, tão grande, que ele não tinha nem sequer onde armazenar a colheita. E a atitude que Jesus critica nesse homem é exatamente essa, o pensamento dele. Ele, olhando para aquela situação, ele disse consigo mesmo: olha, eu vou destruir os celeiros que eu já tenho e vou construir celeiros maiores para que eu possa armazenar o fruto da minha colheita. Jesus estava combatendo exatamente essa atitude, uma atitude egoísta, uma atitude voltada para ele mesmo, uma atitude de indiferença. Será que com o excesso, ou seja, com aquilo que ele colheu a mais, nessa colheita tão abundante, ele não poderia comercializar esse resultado e proporcionar uma vida mais confortável e digna para os seus empregados? Será que ele não tinha celeiros que estivessem talvez nesse momento necessitando de um amparo, de uma ajuda, de um socorro, como talvez um asilo que cuida de pessoas idosas, um orfanato que ampara crianças que são abandonadas, centros de recuperações que estão ali para recuperar pessoas viciadas em álcool, em droga? Talvez houvesse muitos celeiros necessitados que ele poderia tomar parte do seu recurso e investir nesses celeiros para ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Jesus estava falando exatamente a respeito dessa atitude, uma atitude voltada para si mesmo. E muitas das vezes, como cristão, nós temos que ter o cuidado para nós não incorrermos nesse mesmo caminhar. Você já parou para prestar atenção que uma boa parte das roupas que você tem no seu armário, que você já não veste, já não usa mais, porque para você já estão superadas, já estão fora de moda, poderiam cobrir a nudez de muitas pessoas? Você já parou para pensar que muitas das vezes o alimento que você joga fora, ou deixa estragar, ou deixa vencer na sua despensa pela grande quantidade que você compra, seria suficiente para matar a fome de muitas outras pessoas? Eu entendo que a Bíblia é tremenda porque ela traz para nós grandes ensinamentos. Jesus é totalmente contra o desperdício. Jesus gosta de uma boa administração. Isso ele nos dá um grande exemplo quando aquele menino traz para ele os pães e os peixes, e que ele dá graça e multiplica, e diz aos discípulos: agora dê a eles de comer. E a Bíblia diz que todos comem, se fartam. E aí Jesus dá uma grande lição de administração, dizendo para ele o seguinte: agora recolhei em cestos o que sobrou. E muitas das vezes na nossa vida, se nós não formos diligentes, nós poderemos estar incorrendo em alguns desperdícios. Desperdícios esses desnecessários, que poderiam ser canalizados para outros fins, que poderiam ser canalizados em benefício de outras pessoas, de outras famílias, né? Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo, e não somente isso, mas também que aquele homem tinha uma grande preocupação, e a grande preocupação dele era apenas o seu bem-estar terreno. Ele não demonstra aqui nenhuma preocupação com a sua vida após a sua morte. Como muitos às vezes pensam: se eu morrer, ok, já morri. Mas a Bíblia diz que há uma necessidade de nós buscarmos uma reconciliação com Deus, de nós sermos por Ele perdoados, redimidos do nosso pecado, para podermos sair da condenação eterna e alcançar a salvação e vida eterna no Senhor. Jesus está dizendo aqui que esse homem,
diante dos seus celeiros abastados e da sua grande colheita, ele se maravilhava, ele se deliciava. Ele pensava consigo mesmo as cifras econômicas que isso ia trazer, talvez para a sua empresa, para a sua conta bancária, para a sua conta no exterior, para as coisas que ele poderia adquirir com o recurso daquele trabalho. Em nenhum momento ele demonstra nenhuma preocupação voltada para ele mesmo na sua vida em relação a Deus, em relação ao mundo espiritual. Ainda hoje existem muitas pessoas assim, e elas acham e pensam e se auto-enganam, pensando que ao terem uma vida regalada, onde elas têm muito dinheiro, onde elas têm grandes propriedades, onde elas estão sempre no meio de pessoas importantes, elas acham que tudo isso é o suficiente. Elas não precisam de mais nada além disso. Mas tudo aquilo que nós conseguimos adquirirmos nessa terra, nós não levaremos para onde iremos. Vai ficar. A Bíblia adverte que não devemos pôr o nosso tesouro naquilo que é material. Porque onde está o tesouro, aí está também onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E esse homem demonstra claramente que o tesouro dele, o coração dele, estava nas coisas terrenas, nas coisas materiais. E era essa atitude, era disso que Jesus estava alertando. Quando Jesus disse, hoje mesmo pedirão a tua alma. Que Jesus está se referindo aqui? Jesus está se referindo ao exato momento em que todos nós haveremos de expirar. Ou seja, o nosso fôlego de vida vai embora. E a gente vai para a cidade do pé junto. Onde eu vi uma frase uma vez, num sepultamento que eu fui fazer no Brasil, aquela frase ficou gravada na minha mente, eu nunca mais esqueci dela. Fui fazer um sepultamento de uma pessoa cristã lá no Brasil, e quando eu estava saindo do cemitério, eu olhei uma frase no muro, numa parede, lá naquele cemitério, que dizia o seguinte: aqui é o lugar onde todos se igualam. E eu fiquei com aquilo gravado e eu tenho gravado até hoje. E nós vemos hoje em dia tantas pessoas arrogantes, prepotentes, orgulhosas, tantas pessoas que acham que por serem, estão acima de tudo, mas não. Jesus estava advertindo aquele homem com relação a isso. Hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Ou seja, ele não havia preparado nada para o que seria a sua vida após essa passagem. Assim também é a vida daquele que vive nesse mundo, preocupado apenas com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Temos que preocupar-nos sim em estudar, em nos preparar, em almejar um bom trabalho, dar uma boa qualidade de vida para a nossa família. Ok, isso é bom, é louvável sim, é maravilhoso. Mas devemos também preocupar-nos que haverá um tempo que todos os castelos que nós construímos ficarão para os nossos herdeiros. E nós haveremos de ir. E esta passagem para o outro lado, como está a sua vida com Deus? A Bíblia diz claramente, como nós estudamos nessa manhã, que o homem, ele herdou, por natureza adâmica, o pecado. Isaías, ele escreve dizendo, mas os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia. O ser humano, ele precisa estar consciente que há uma barreira invisível, porém real, que o separa de uma relação com Deus, que o separa das promessas de Deus, que o separa de tudo aquilo que Jesus prometeu quando foi assunto aos céus. Ele disse, eu irei preparar lugar para vós. Ele foi, mas será que você já tem o direito adquirido para ir para esse lugar que Jesus foi preparar? É um caso a pensar. E nós falamos isso nessa manhã na escola dominical. Não adianta pensar ou enganar-se. A Bíblia diz, o versículo que nós lemos, diz que em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, senão em Jesus Cristo. Há muitas propostas por aí afora, em caminhos religiosos, apontando pessoas que possam promover uma reconciliação sua com Deus. Existem outros até que dizem que se você for boa gente, sangue bom, se você for boa gente, envolvido em obras sociais, em obras de caridade, isso e aquilo,
você vai alcançar benefício. E não. A Bíblia diz que a salvação, a redenção, a justificação do homem é apenas por um. E Jesus Cristo, o Senhor. Através do alto preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Então, qualquer outra proposta que lhe seja oferecida é enganosa. Ninguém tem a autoridade de perdoar pecado, senão Jesus Cristo. Ele é o único. Ele, quando disse, ele usou o artigo definido o, dizendo, eu sou o caminho. Então não há outro. Ele diz, olha, há outros caminhos. Não, eu sou o caminho. Amém? E não há nenhum. E por que eu preciso, pastor? Eu sou boa gente. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, trabalho honestamente, cuido da minha família. Eu sou boa gente, pastor. Por que eu preciso desse Jesus na minha vida? Por que eu preciso aceitar e confessar a Ele como meu salvador pessoal? Eu não tenho nada que me aponte, me condene. Mas a Bíblia diz lá que desde o princípio, quando caiu Adão, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Você querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, se você não está em Cristo, você está fora dele, através do pecado. Pastor, mas eu não tenho nada com relação a esse Adão. Eu não sei quem é Adão, não sei quem é Eva, nunca li nada sobre essa história. Se você nunca soube nada, eu estou te falando hoje. Lá no passado, um camarada chamado Adão, né? Uma mulher chamada Eva, que Deus tirou da costela dele, botando ele para dormir, para ele ter uma bela surpresa quando acordou, e eu creio que teve, amém? Olha para a sua divina, que maravilha, né? Que coisa linda Deus colocou do seu lado, né? Deus faz coisa boa para a gente, amém? Então eu imagino que Adão, quando acordou, ele acordou alegre, feliz, sabe? Que coisa linda, que presente de Deus essa amada, né? Que coisa maravilhosa, né? E Deus investiu na vida de Adão, dizendo, olha Adão, eu preparei para você um lar. Aí está o jardim do Éden. Olha, você tem tudo aí que você precisa. Você só vai cuidar disso. Tudo que eu criei, você vai cuidar, Adão. Mas Deus deu uma advertência, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Qual era o problema aí? O problema era o fruto? Não, o problema, mais uma vez, recai em quê? Na atitude. O problema talvez não era o fruto, mas a atitude. Atitude de desobediência. Essa era a mesma atitude que Jesus estava criticando nessa parábola desse homem aí. A atitude egoísta, a atitude egocêntrica, a atitude da indiferença, a atitude de não se sentir mal ao ver a necessidade do próximo. Né? Jesus estava criticando isso. E o que separou o homem de Deus foi exatamente isso, a atitude de desobediência do homem. Quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, veio sobre ele o que Deus já havia advertido, a morte. A morte veio sobre o homem. E agora, para se livrar da morte, né? E quando eu digo morte, eu estou falando a morte eterna, né? Porque a morte natural pela qual todos nós passaremos é a morte eterna. Como há também a vida secular nossa, que estamos vivendo agora nesse período terreno, como há a vida eterna. O que vai definir onde é que nós vamos passar a nossa eternidade depende da nossa decisão hoje. Amém? Ah, pastor, mas eu sou muito novo ainda, pastor. Eu tenho muita balada para ir, tenho muita menina para namorar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quem te garante que você vai ter tempo de tomar a decisão mais tarde? A Bíblia assegura para mim e você que o dia da salvação é hoje. Aquele ladrão, quando estava lá naquela cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não perdeu a oportunidade. E Jesus disse, hoje estarás comigo no reino. Amém? Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que pensar nisso, querido. O que Jesus está olhando e recriminando em mim e você não é aquilo que eu sou como pessoa ou você é como pessoa, mas é a sua atitude de teimosia, de resistência, de desobediência, em continuar não aceitando, não crendo a palavra de reconciliação dada-nos através de Deus em Cristo Jesus. Esse é o problema, né? E muitas das vezes as pessoas não pensam sobre isso. Muitas das vezes elas estão vivendo nesse mundo aí fora como esse homem. Elas estão se regalando
com seus momentos alegres, no meio das festas, no meio das orgias, no meio dos prazeres, no meio das amizades, no meio do sucesso, da fama, né? E tudo mais. Mas há alguém que está olhando para essa pessoa e dizendo para ela o seguinte: tudo aquilo que você construiu, para que te servirá? Nessa passagem, em breve, cedo ou tarde, você passará por ela. Amém? É um caso a pensar. Talvez você possa dizer a você nessa manhã: será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou pronto para esse momento? Como é que está a minha vida? Eu já tenho me assegurado em Cristo Jesus, aceitando e o confessando como meu único Salvador? Se você não tem, Deus tem lhe dado tempo para isso. Deus tem dado oportunidade. A reprovação de Jesus não é com relação aos tesouros adquiridos, mas sim com a atitude. A atitude. Os tesouros terrenos que nós temos farão parte da nossa herança, destinada aos nossos herdeiros, que são nossos filhos. Portanto, é importante pensar sobre o assunto com olhos espirituais. E lembre-se da pergunta feita: o que tu tens preparado, para quem será? Não ajunteis para vós tesouro na terra, diz a Bíblia, onde o ladrão rouba, a traça corrói, mas ajuntais para vós tesouro nos céus. Amém? Aleluia! Deus não tem nada contra você ser próspero, abençoado. Eu já ouvi falar de muitas pessoas que Deus prosperou muito mais porque elas tiveram uma atitude diferente desse homem. Elas ficaram com a menor parte daquilo que Deus abençoou a elas nos seus empreendimentos, e destinaram uma maior parte a obras do Senhor, a obra de Deus, para promover o Evangelho, para pagar a ida de missionários a outras nações. E Deus honrou e abençoou. Olha que diferença. Reteram a menor parte e deram a maior parte e investiram no reino. Talvez fosse isso que esse homem precisaria fazer. Talvez ele precisaria sair na redondeza e olhar a condição dos seus empregados. E ver que eles não tinham, talvez eles não tivessem uma casa decente para morar. Talvez não tivessem comida suficiente, roupas para vestir. Os seus filhos talvez não tivessem uma educação, uma escola, e ele poderia promover uma condição de vida melhor para eles. Ele tinha um celeiro bem próximo dele. Ele poderia investir naquele celeiro. E muitas das vezes Deus tem colocado nos celeiros próximos a nós, para que a gente possa compartilhar um pouco da abundância que Deus nos tem dado e abençoar a essas vidas. Amém? Aleluia! E quando a gente faz isso, Deus manda muito mais. Sabe por quê? Deus não pode encher um copo que está cheio. Não é verdade? Mas quando você esvazia um pouco, Deus completa. E vai completando sempre cada vez mais. Então é assim que funcionam as coisas. Deus trabalha dessa forma. Se Deus vê em mim e você um coração desprendido para abençoar, para socorrer, para ajudar a uma pessoa necessitada, ou promover o crescimento do Evangelho, a obra de Deus, Deus vai ver em você alguém que Ele vai poder enviar provisões em abundância, porque você não vai retê-las apenas para você, você vai abençoar a vida de outras pessoas. Você entende isso? É interessante isso. E era isso que Jesus estava querendo dizer àquele homem: olha, para que destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores? Para você acumular mais riqueza do que já tem? Olha ao seu derredor e veja quanta necessidade. Olha no mundo. Não precisa muito longe, não. Olha o noticiário e você vai ver que existem muitas crianças morrendo por não ter o que comer. Muitas crianças que estão vivendo sem uma roupa para vestir. Que talvez nunca tiveram a oportunidade de sentar diante de uma classe para ouvir uma professora ensinar alguma coisa a eles. E quantas pessoas que poderiam fazer muito e não estão fazendo nada. E no âmbito espiritual não é diferente. A mim me assusta, às vezes, eu ver como tem caminhado o Evangelho nos dias de hoje. A mim me assusta. Eu estava há pouco comentando com o irmão, estávamos conversando ali na área do café, e às vezes eu vejo algumas coisas, algumas atitudes, e eu como homem me assusto, imagino Deus. Porque quando Jesus chamou os seus discípulos e o enviou a pregar o Evangelho, ele os enviou
revestido de poder, mas não disse que eles seriam ricos, não prometeu riqueza, não prometeu honras, não prometeu glória, não prometeu nada. Mas ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha salvação e vida eterna. A grande missão do evangelho é essa. Infelizmente, me assusta em ver como o evangelho tem caminhado nos dias atuais. Homens que se dizem homens a serviço do Senhor estão manipulando as emoções, estão manipulando os sentimentos, estão manipulando carências, necessidades e até mesmo abusando de algumas pessoas e fazendo do evangelho algo que não promove o reino, não promove o Senhor, não promove o reino do Senhor, o reino de Deus, a salvação em Cristo, mas estão promovendo-se a si mesmo. A mim me assusta isso. E lamentavelmente, esse era o teor da nossa conversa, que muitas das vezes aqueles que se predispõem a fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, com fidelidade, sofrem as consequências desses irresponsáveis que estão aí. Mas Paulo, escrevendo, certa ocasião, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz, mas aqueles que almejam serem ricos cairão em condenação. E muitas das vezes é o que nós estamos vendo. Se perdem o foco, perdem o caminho, perdem o sentido. A palavra do Senhor nos chamou para sermos aqueles que Ele tem nos chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mostrar ao pecador a necessidade de um arrependimento para ser salvo em Jesus Cristo. Amém? Essa é a finalidade, esse é o propósito, né? Mas Isaías, o que ele diz aqui, em Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 3, vamos ver? Isaías 55, versículo de 1 a 3. Olha o que diz aí a palavra do Senhor em Isaías. Será que temos utilizado bem aquilo que Deus tem nos dado? Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 3, ele diz assim, 1 a 3 de Isaías 55, ele diz assim, a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Isaías está propondo aqui exatamente isso, uma reconciliação do homem caído com o Deus que é santo. O que Isaías está aqui dizendo é exatamente talvez algo que estivesse acontecendo naquele momento. Por que gastais o vosso dinheiro, o vosso esforço, o vosso suor naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? E como às vezes as pessoas empreendem mal o fruto do seu trabalho, do seu recurso, do seu sacrifício, né? Mas ele diz aqui, naquilo que não satisfaz. Mas ele diz, mas vinde a mim e farei convosco uma aliança perpétua. Amém? Deus quer uma aliança comigo, mas para que essa aliança aconteça, eu tenho que vir a Ele. Eu tenho que vir a Ele de que maneira? Como aquele homem diante dos seus celeiros? Não. Eu tenho que vir a Ele com o coração quebrantado, arrependido, reconhecendo a minha real necessidade de ser perdoado por Ele, aceito por Ele, restaurado por Ele, né? Então, é como nós falamos hoje, a primeira coisa que Deus faz quando nós aceitamos ao Senhor Jesus é o perdão. Perdoa nossos pecados. Ele perdoa. Como diz lá a palavra, Ele toma todo o extrato de dívida que era contra nós e encrava com Ele na cruz do Calvário. Amém? Jesus quita, a Bíblia diz lá, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão. Depois do perdão vem o quê? A justificação. É como uma pessoa que está sendo acusada de um delito e um advogado reúne provas suficientes para provar a sua inocência. E diante do tribunal as provas são apresentadas, aquela pessoa é exonerada de culpa e é livre da condenação do cárcere, né? Da cadeia ou da execução, se for o caso. Da mesma forma, Jesus, quando eu e você chegamos para Ele, Ele apresenta diante de Deus o sacrifício
E Ele fez na cruz por nós. E esse sacrifício é suficiente para a nossa justificação. Então, sendo justificados, já não há mais nada que nos condene. Aleluia! E após a justificação, agora entra o Espírito Santo, que vai fazer em nós uma obra de restauração. Restauração. Ele vai começar a varrer a casa, ele vai começar a juntar os cacos, né? Ele vai começar a fazer as coisas da nossa vida. É por isso que nós começamos a experimentar uma mudança, né? Mudamos as nossas atitudes, mudamos os nossos ambientes, as nossas companhias, a nossa maneira de falar, de comportar, de tudo mais. E isso vai sendo gradativo. Eu estava dizendo que enquanto nós estamos caminhando com Deus, o nosso crescimento é contínuo. Da mesma forma, se você parar, você fica estagnado. O cristão não pode parar, mas tem que ser como Paulo. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Cristão não pode parar. Crente que para, fica estagnado, enferrujado, não cresce, não frutifica, né? Ele fica ali parado, né? O crescimento tem que ser constante. Para crescer, tem que caminhar com Deus. Você tem que vir ao culto, você tem que ler sua Bíblia, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que buscar a presença de Deus, querido. Não fica lá pensando. É o que eu coloco o hino que nós cantamos. Você quer um milagre? Remove a pedra. Amém? Às vezes a gente não quer remover a pedra. Pastor, manda outro, pastor. Essa pedra é muito pesada, né? Você quer, além de milagre, você quer que alguém remova a pedra? Pera aí, você está querendo demais, né? Então Jesus chegou. Vocês querem um milagre? Então remove a pedra, né? Quando ele removeu a pedra, ele ordenou, Lázaro vem. E Lázaro veio. Amém? A vida é a mesma coisa. Às vezes você está aí, Senhor, meu milagre, meu milagre. Jesus está dizendo, remove a pedra, remove a pedra. Mas que pedra? Você não remove, cara. Tem que remover a pedra. Vem para a casa de Deus. Vem enriquecer-se na palavra, na presença de Deus. Vem louvar o Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Então isso é parte da nossa... Essa é a nossa parte, meu irmão. Jesus não vai fazer isso. Ele, em meu lugar, eu tenho que fazer. Essa é a parte que me cabe, né? Agora, a parte que cabe a ele cumprirá, se você fizer a sua, né? É assim que funciona, né? Tem gente que não faz nada e quer tudo, né? Vai ficar querendo, sem receber. E brabo, pior ainda, né? Tem que fazer a sua parte, querido. Vem caminhar, vem crescer. Só cresce quem caminha, só cresce quem está ali recebendo o alimento. Por que a criança cresce? Por que a criança fica parrudia? Olha o Ezequiel. Se você pegou o Ezequiel o mês passado no colo, vai pegar ele agora, você vai sentir ele mais pesado. Sabe por quê? Porque ele berra para mamar, cara. Não dá mamar ele não, para ver se ele deixa alguém dormir naquela casa. Não deixa ninguém. Assim é a vida. Para crescer espiritualmente, tem que chorar aos pés da cruz. Tem que buscar a presença de Deus. Tem um preço, tem um preço. E era isso que ele estava dizendo, vinde a mim e comprar. Você tem que vir, meu irmão. Deus não tem atendimento a domicílio. Muito menos, né? Deus não tem isso, né? Tem gente que quer atendimento a domicílio. Não é assim que funciona. A igreja pode ir na sua casa sim. Vamos lá fazer um culto de oração. Vamos lá louvar a Deus. Vamos lá fazer um culto de ação de graça pelo aniversário. Ok. Mas a igreja foi uma vez, mas você tem que continuar vindo sempre. Amém? É assim que funciona, né? A igreja vai, mas você tem que estar vindo sempre. É aqui que Deus abençoa, é aqui que Deus te alimenta, é aqui que Deus te fortalece. Tem que haver essa conexão, essa relação, né? A gente tem que envolver-se com Deus para crescer e receber dele. E era isso que Isaías estava dizendo. Por que gastar? Às vezes a gente gasta tão mal o tempo, gasta tão mal a vida, né? Tem gente que pensa assim, mas eu sou jovem, quando eu estiver no bagaço da laranja, então vai dar o pior para Jesus, dá o seu melhor, né? Tão bonito ver aí essa juventude aí, tudo gente nova, parruda, forte, disposta, servindo a Deus, né? Que maravilha. Olha o Inácio aí, todo parrudão, né? Portão, dando o seu melhor para o Senhor. É isso que Jesus quer, dar o seu melhor, né? Tem gente que às vezes só chega no bagaço, mas se chegou no bagaço, Deus renova e ainda vai dar mais um caldo por aí. O Senhor vai pegar pelo Espírito Santo, vai fazer igual lá aquela cana que passa na banana, vai dar aquela dobra assim, vamos sair mais um caldo aí. Né? Amém? Para Deus não tem esse negócio não. Se você quer servir, Deus vai fazer o possível para você ser alguém útil na casa do Senhor. Então,
Dê o seu melhor, né, para Deus. E era isso que o Senhor Jesus estava ali criticando aquela atitude. Muitas das vezes a palavra de Deus, ela vem de encontro a nós, não por aquilo que somos, mas pelas nossas atitudes, que precisam mudar, que precisam ser transformados, né, que precisam se aproximarem mais de Deus. Talvez seja isso que Deus queira de mim e de você nessa manhã. Olhar, deixar de olhar um pouco às vezes para nós, olhar um pouco ao nosso derredor e dar graças a Deus por aquilo que Ele nos tem concedido. Se você pensa às vezes que o seu problema é grande, existem pessoas que têm problemas muito maiores. Se você pensa que você não está bem, olha, como tem gente que gostaria de estar como você está agora. Amém? Pense sobre isso, né? Não seja um reclamão, né? Tem gente que, o pastor Edson começou a dizer, o irmão limão, sempre azedo, sempre reclamando de tudo, né? Irmão limão, né? Não seja assim, né? Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus, né? Pastor, tem que dar graça até na tribulação? Tem, porque a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para vós eterno peso de glória. Amém? Então a tribulação, primeiro, é passageira. Segundo, que é leve, porque Deus não permite além do que eu posso e você também suportar. Ele está no comando, Ele está no controle. E quando você passa por esse momento, você sai do outro lado mais fortalecido. Amém? Você já viveu mais uma experiência com Deus. Amém? Então é assim que funciona, querido. Assim como o pão físico é necessário para o suprimento do nosso corpo, assim a palavra de Deus, como o pão espiritual, é necessário para o alimento espiritual de nossas vidas. Você não pode abster-se de alimentar-se espiritualmente, né? Não faça um regime espiritual, né? Aleluia. Pelo contrário, coma em abundância, né? Faça o regime físico, né? Igual eu faço com a minha esposa. Durante de segunda a sexta, sopas e saladas. Aí sábado e domingo, churrasco. Né? Então é assim que funciona. Então, alimente do Senhor, né? Alimente, vinde a Ele, vinha a Ele. Ele já está dizendo, vinde a mim, né? E comprai, né? Vinho e leite, né? Comprai, alimente do Senhor. Venha a presença de Deus. Queremos orar com você nesta manhã, para que você mude as suas atitudes. Talvez Deus esteja despertando-nos nessa hora, nesse momento, para ver o que está ao nosso redor, para ver como nós temos nos colocado ante Ele. Será que a palavra não está confrontando a mim e a você, né, no sentido pessoa, mas talvez as nossas atitudes, que precisam ser mudadas, transformadas. E é isso que Deus quer fazer. Deixa Ele trabalhar em você nesta manhã. Vamos orar? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua santa e gloriosa palavra, nós reconhecemos a nossa necessidade, uma necessidade de mudança, de transformação. Não queremos ser egoístas, não queremos ser pessoas, Senhor, egocêntricas, não queremos ser pessoas indiferentes, não queremos ser insensíveis, mas queremos ter um coração quebrantado diante da Tua presença. Queremos vir à Tua presença mais desejosos, como diz Isaías, vinde, vós que tendes sede. É com sede que nós queremos chegar a Ti.